O começo de tudo era um tempo de silêncio estranho, um silêncio que vinha após o impacto de algo que ninguém imaginava. Jesus havia sido crucificado, sepultado e depois ressuscitado. Aqueles que caminharam com ele estavam agora em uma espécie de espera. Não era medo, não era incerteza, era um tipo de expectativa que ninguém conseguia explicar muito bem. Eles haviam visto a morte, a ressurreição e escutado as últimas palavras: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E foi assim que tudo começou. Um pequeno grupo, cerca de 120 pessoas, se reunia constantemente em uma casa simples, provavelmente de um dos seguidores mais próximos. Eles oravam, cantavam, lembravam-se das palavras de Jesus e esperavam. A cidade lá fora seguia com sua rotina. Mas, dentro daquela casa, o céu parecia estar prestes a romper. Muitos se perguntam hoje como se deu o nascimento da primeira igreja. Não foi com um templo, nem com púlpitos dourados, nem com grande publicidade. Foi com corações quebrantados e mentes firmes em oração. E, no meio desse ambiente íntimo, em que o mundo lá fora sequer suspeitava o que estava prestes a acontecer, veio o som. Um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ali, naquele momento, nasceu algo que o mundo nunca mais conseguiria apagar. A igreja. Não uma construção, mas um corpo, um movimento, uma comunhão viva que não dependia de paredes, mas da presença de Deus. E essa história, que começa com simplicidade e poder, carrega um chamado até hoje. Porque a igreja, desde sua origem, é feita por pessoas comuns com uma fé extraordinária. Pedro, um pescador que havia negado Jesus 3 vezes, foi quem se levantou naquela multidão que começava a se formar do lado de fora. Jerusalém estava cheia por causa da festa de Pentecostes. Judeus de todas as partes estavam ali, e cada um ouvia os apóstolos falando em seu próprio idioma. Era impossível ignorar. O poder do Espírito havia ultrapassado as paredes daquela casa e agora tocava o coração de milhares. Pedro pregou com coragem. Não um discurso decorado, mas palavras vivas, cheias da presença de Deus. Ele falou sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a ressurreição. E algo sobrenatural aconteceu. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas naquele mesmo dia. E assim, em uma manhã comum, a Igreja de Cristo nascia entre as ruas estreitas de Jerusalém. Você já pensou como seria estar ali? Ver tudo isso com os próprios olhos? Sentir o ar carregado da presença de Deus? Ver pessoas chorando, arrependendo-se, sendo curadas, abraçando a fé? Essa não é apenas uma história antiga. É uma raiz, é a origem da nossa caminhada hoje. E o mais bonito é saber que essa mesma presença ainda está acessível, ainda há poder, ainda há resposta. Com o crescimento rápido da igreja, vieram também os desafios. Como cuidar de tantas pessoas? Como repartir o pão? Como organizar os momentos de oração? Como ensinar a fé recém-descoberta a pessoas que vinham de culturas tão diferentes? Mas ali, mesmo sem estruturas modernas, tudo funcionava. Porque o centro de tudo era o Espírito Santo. Eles oravam juntos, comiam juntos, repartiam o que tinham. Não havia falta entre eles. E talvez hoje, nesse exato momento em que você assiste a este vídeo, esteja sentindo falta disso. Comunhão, presença, sentido. Talvez o barulho do mundo tenha abafado sua fé. Mas saiba que o mesmo Deus que se moveu naquela sala, naquele primeiro grupo, ainda se move hoje. Ele ainda fala, ele ainda chama. Vamos fazer uma pausa e orar juntos? Onde você estiver, feche os olhos por um instante. Senhor Deus, assim como
O Senhor visitou aquele pequeno grupo com poder e verdade. Visita agora este coração que me ouve. Que o teu espírito traga vida nova, renove a fé, encha de coragem e traga consolo. Que toda angústia silenciosa seja tocada pela tua presença e que haja paz como naquela manhã em Jerusalém. Amém. Se essa oração falou com você, deixe seu comentário com a frase: "Eu creio no poder da Igreja Viva". Curta este vídeo e se inscreva no canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Ainda temos muito para descobrir sobre essa história. E você vai se surpreender com o que vem a seguir. A vida da igreja em meio à simplicidade. Após aquele primeiro impacto, a igreja passou a viver em um ritmo novo. Não havia manuais, não havia doutrinas sistematizadas, não existiam grandes nomes. Havia fé, oração, ensino e comunhão. Os que criam se reuniam todos os dias no templo e de casa em casa. Partiam o pão com alegria e simplicidade de coração. Havia um senso de família, um vínculo que transcendia qualquer diferença. Os apóstolos, agora cheios de coragem, não paravam. Pregavam nas ruas, oravam pelos enfermos, confrontavam autoridades. Mas nada disso era feito para impressionar. Tudo girava em torno da mensagem. Jesus era o centro. Ele havia ressuscitado. Ele era o Senhor e isso mudava tudo. Mesmo quem nunca o viu, sentia sua presença na forma como as pessoas viviam. Entre os novos convertidos, havia gregos, judeus, estrangeiros. Pessoas que antes jamais sentariam à mesma mesa, agora partilhavam o pão. A fé em Cristo quebrou barreiras culturais e sociais, e isso chamava a atenção. A igreja crescia não por campanhas, mas por testemunho. Cada vida transformada se tornava um sinal vivo do que Deus estava fazendo. O interessante é que, mesmo em meio ao crescimento, a igreja não buscava se tornar algo maior por si só. Ela simplesmente existia como resposta ao mover de Deus. Eles não tinham prédios próprios nem status. O que tinham era um fervor inegável. A oração era constante, a adoração era espontânea. E as Escrituras eram lidas com sede. O livro de Atos nos mostra um exemplo disso quando Pedro e João subiram ao templo e encontraram um homem coxo de nascença. Ele pedia esmolas, mas Pedro, cheio do Espírito, disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." E o homem andou. O milagre não foi apenas uma cura física, ele foi um testemunho público de que a fé que nascia naquele tempo não era vazia. A multidão se juntou, o templo ficou agitado e os líderes religiosos não gostaram. A perseguição começou a tomar forma. Pedro e João foram presos, interrogados, pressionados a calar, mas eles disseram: "Importa obedecer a Deus antes que aos homens." A ousadia deles não era arrogância, era convicção. Eles sabiam o que tinham visto, sabiam em quem criam. Mesmo com ameaças, a igreja orava ainda mais. Em Atos 4, depois de uma nova oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos foram cheios novamente do Espírito e anunciavam com ainda mais coragem a palavra de Deus. E aqui percebemos algo profundo. A igreja não crescia apenas em número. Ela crescia em fé, em unidade, em profundidade. Os membros começaram a vender propriedades, repartir bens, cuidar uns dos outros. Não por obrigação, mas por amor. Um homem chamado Barnabé é citado como exemplo. Vendeu um campo e entregou o valor aos apóstolos para ajudar os necessitados. Esse tipo de atitude gerava um impacto tremendo na comunidade. A fé se tornava visível, mas nem tudo era perfeito. Um casal, Ananias e Safira, tentou enganar a comunidade fingindo doar tudo o que haviam vendido, quando na verdade esconderam parte para si. Pedro os confrontou e eles caíram diante do temor de Deus.
Esse episódio revela que, mesmo com graça abundante, a santidade era levada a sério. A igreja era cheia de amor, mas também de reverência. Os sinais e maravilhas continuavam. Pessoas eram curadas com a sombra de Pedro. Multidões vinham de cidades ao redor de Jerusalém. A igreja já não era uma reunião local. Ela começava a tomar forma como um movimento regional. E ainda assim, tudo era feito com simplicidade, sem ostentação, sem títulos, apenas fé viva. Talvez hoje, ao ouvir isso, você se pergunte: onde está essa igreja? Ela ainda existe. A verdade é que a essência da igreja primitiva ainda pode ser vivida. Não se trata de voltar no tempo, mas de recuperar o propósito. E o propósito é claro: viver em Cristo, amar como Cristo, repartir o pão, anunciar a verdade e perseverar. Se você deseja isso, se esse desejo está aceso dentro de você agora, eu quero que ore comigo neste momento. Senhor, faz renascer em nós a paixão da igreja primitiva. Que tenhamos coragem, fé, comunhão e verdade. Que a simplicidade volte a nos tocar e que a Tua presença seja o centro de tudo. Restaura em nosso coração o sentido de comunidade e faz de nós instrumentos vivos do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu quero viver essa fé. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a origem da igreja. Ainda temos muito a descobrir sobre esse caminho. A história continua. A expansão, quando a igreja sai de Jerusalém. Com o passar dos dias, o movimento iniciado em Jerusalém começou a incomodar ainda mais os líderes religiosos. A fé cristã crescia, não apenas em influência, mas em profundidade. A presença dos seguidores de Jesus se espalhava pelas ruas, pelos mercados, pelos lares, e cada testemunho de transformação tocava outras vidas, gerando mais seguidores. A cidade já não podia ignorar o que estava acontecendo, mas foi a perseguição que, sem querer, empurrou a igreja para além das fronteiras. Um homem chamado Estevão, cheio de fé e sabedoria, foi duramente acusado por suas palavras. Seu testemunho era forte. Ele falava com convicção sobre a história de Israel e sobre Jesus como o justo. Seu discurso foi interrompido por uma ação violenta. A partir daquele momento, muitos seguidores começaram a fugir de Jerusalém e, em vez de a fé se enfraquecer, ela se espalhou. Onde quer que fossem, eles falavam de Jesus. A perseguição, que parecia um obstáculo, tornou-se um instrumento para levar a mensagem a novas cidades. Samaria, por exemplo, foi impactada por Felipe, que ali pregava com poder. Muitos ouviram, creram e foram curados. A alegria tomou conta daquele povo. Enquanto isso, um homem chamado Saulo, conhecido por perseguir cristãos, viajava com o propósito de capturá-los. Mas, no caminho para Damasco, teve um encontro inesperado. Uma luz intensa o cercou e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. Aquele momento mudou tudo. Saulo perdeu a visão por 3 dias e, quando voltou a ver, já não era o mesmo homem. Batizado como Paulo, ele passou a ser um dos maiores proclamadores da fé que antes combatia. Sua transformação foi tão intensa que, por um tempo, os próprios cristãos desconfiaram dele. Mas, com o tempo, viram que era real. Paulo iniciou viagens, fundou igrejas, escreveu cartas. Ele falava com autoridade, mas também com paixão. Seu coração ardia pelo Evangelho. Enquanto isso, Pedro teve uma visão que o levou a entender que a salvação não era só para os judeus. Um centurião romano chamado Cornélio, homem temente a Deus, também foi visitado por uma revelação. O encontro entre os dois marcou um novo passo. Pela primeira vez, o Espírito Santo foi derramado sobre gentios. A igreja agora se tornava verdadeiramente universal.
Em Antioquia, a fé floresceu entre gregos e judeus. Foi ali, inclusive, que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Barnabé e Paulo foram até lá e permaneceram, ensinando por um bom tempo. A igreja de Antioquia não só cresceu, como se tornou missionária. Foi de lá que partiram as primeiras grandes missões pelo mundo conhecido. A narrativa de Atos revela que, mesmo em meio a dificuldades, prisões e perigos, a mensagem nunca parou. Paulo enfrentou naufrágios, apedrejamentos, prisões. Mas em cada cidade por onde passava deixava um rastro de fé. Igrejas nasciam em casas, em vilas, entre ricos e pobres, entre mulheres e homens, entre gregos e judeus. O reino se expandia sem barreiras. Essa expansão não foi feita com estrutura, mas com paixão. Não havia templos, mas havia propósito. A fé que moveu os primeiros cristãos é a mesma fé que ainda transforma vidas hoje. Ela não depende de grandes nomes ou de grandes instituições. Ela depende de corações rendidos, dispostos a viver com entrega e fidelidade. Quantas vezes olhamos para nossas próprias vidas e sentimos falta dessa ousadia, dessa entrega sem reservas? Talvez você se identifique com isso. Talvez seu coração esteja dizendo agora: Senhor, eu também quero viver assim. E se esse é o desejo do seu coração, eu convido você a orar comigo agora. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nos acomodamos, que a chama do início se apagou em nossos corações. Mas hoje, diante do Teu Espírito, pedimos: reacende essa chama. Dá-nos a ousadia de Paulo, a fé de Pedro, a obediência de Estevão. Que nossa vida também leve Tua palavra adiante. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou você, deixe um comentário dizendo: eu quero viver com ousadia. Não se esqueça de curtir este vídeo e seguir o canal. Ainda há mais para descobrir. A jornada da igreja não terminou. Ela continua em cada coração disposto a viver para Deus. A igreja que ainda vive em nós. Com o avanço da mensagem para além das fronteiras judaicas, a igreja deixou de ser um grupo localizado em Jerusalém para se tornar uma comunidade viva, espalhada por toda a região mediterrânea. As cartas de Paulo às igrejas da Galácia, de Corinto, de Éfeso e de tantas outras mostram como aqueles pequenos grupos, ainda sem estrutura física, já formavam uma família espiritual sólida, ligada por laços que superavam distâncias e culturas. Cada carta trazia orientações, correções e encorajamento. Algumas igrejas enfrentavam divisões internas, outras lutavam contra ensinos distorcidos. Algumas cresciam rapidamente, outras passavam por duras provações. Mas em todas havia uma certeza: Jesus era o centro. E a comunhão entre os irmãos, mesmo com dificuldades, era um valor inegociável. Em Corinto, por exemplo, Paulo precisou chamar a atenção quanto à desordem nas reuniões e à disputa por dons espirituais. Mas também ensinou sobre o amor, dizendo que, sem amor, qualquer dom perde o sentido. Em Filipos, encontrou um povo alegre que, mesmo em tempos difíceis, compartilhava generosamente. Em Roma, escreveu com profundidade teológica sobre fé, graça e salvação. A igreja, mesmo sem redes sociais, luzes ou grandes palcos, avançava com força porque havia sinceridade. As reuniões eram feitas em casas, em pátios e às vezes em cavernas. Não importava o local, mas a presença de Deus entre eles. Não era o ambiente que fazia a diferença, mas o coração daqueles que se reuniam em nome de Cristo. Ao longo do tempo, o Império Romano percebeu que aquela fé não poderia ser detida. As perseguições aumentaram. Muitos foram levados a tribunais, ameaçados, pressionados, mas a fé dos cristãos impressionava. Eles oravam por seus opositores, perdoavam e não revidavam. Suas vidas se tornaram testemunhos vivos, e isso fez
com que ainda mais pessoas se convertessem. A história registra que, mesmo diante das pressões, a igreja floresceu. Os registros das catacumbas, os manuscritos preservados e os relatos de conversões em meio à adversidade são provas vivas disso. E aqui está algo que não podemos esquecer. A força da igreja nunca esteve em sua estrutura externa, mas em sua entrega interna. A fé simples, autêntica e firme. Isso era o que sustentava tudo. Hoje, ao olharmos para tudo isso, é impossível não refletir sobre onde estamos como igreja. Em que ponto nos distanciamos daquela simplicidade? Em que momento deixamos a comunhão se tornar apenas uma formalidade? A igreja que começou partindo o pão em casas não morreu. Ela continua viva sempre que 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus. Talvez você esteja afastado da comunhão. Talvez tenha vivido uma decepção, mas quero te lembrar que a igreja verdadeira é composta por pessoas imperfeitas, amadas por um Deus perfeito. E Ele te chama de volta, não para um prédio, mas para uma vida com Ele, para um novo começo, para reencontrar o propósito da fé. O mesmo Espírito que encheu a casa em Atos ainda se move hoje. O mesmo poder que transformou a vida de Saulo ainda transforma corações. A mesma coragem que fez Pedro pregar diante de milhares ainda está disponível. E essa história, que começou há 2000 anos, continua em nós. Quando você ora, você participa dela. Quando ama, perdoa e serve, você é a igreja. Neste momento, quero te convidar a orar comigo. Não com fórmulas prontas, mas com sinceridade. Que esta oração seja um novo ponto de partida. Senhor, eu reconheço que muitas vezes me afastei do que realmente importa. Mas hoje, diante da Tua presença, eu clamo. Renova em mim o espírito da primeira igreja. Dá-me sede por comunhão, por verdade, por santidade. Que eu viva não por aparência, mas por convicção. Que a minha vida também conte essa história. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, deixe nos comentários. Eu sou parte dessa história. Isso ajuda a espalhar a mensagem. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa se reconectar com a fé. A igreja não é um lugar, é um corpo, e você faz parte dele.